Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é mais uma quinta-feira de cinema, pelo projeto Intocados, da Toca Coletiva. E nessa quinta-feira a gente vai assistir, né? A gente já assistiu, na verdade, o filme que é um filme do Totti, que é o nosso convidado de hoje, Frescor Marine, né? É um curta-metragem que ele é de 2019 e a gente vai conversar com ele, bater um papo bem legal a respeito do filme, de todo o seu desenvolvimento e do todo o processo criativo. O Totti é uma figura muito querida, é um amigo, e é muito legal poder trazê-lo para dentro do projeto e poder conversar com ele, que tem uma filmografia muito interessante, tem um jeito de fazer cinema muito especial, tem um olhar, essa coisa da autorrepresentação, da família, da intimidade com o cinema, e a conexão que tem entre família, diário, é bem legal, e a gente vai ouvir o Totti. O Totti, ele é um diretor, roteirista, ele é produtor, ele é sócio da FUC Filmes, tem um selo muito legal que chama Filmes de Preto, é um selo afirmativo. Ele faz parte da APAN, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e é um cara que é de Aparecida de Goiânia, mas mora em Goiânia e é goiano. E é com ele que a gente vai falar. Oi, Totti, tudo bem com você? Oi, Aline. Massa demais estar aqui trocando essa ideia com você. Poder apresentar um pouco do meu trabalho também, mas numa conversa que às vezes é difícil da gente se encontrar para ter, mas aqui é uma oportunidade. E falar desse filme também, que é um filme que foi mais uma proposta de exercício aí dentro dessa pesquisa que eu desenvolvo, que a gente pode ir falando. Mas é massa estar aqui porque, enfim, né? Você é uma pessoa que eu admiro muito enquanto realizadora também, enquanto diretora. Lá atrás, assim, é uma referência, né, do que já produziu. E é sempre uma troca numa perspectiva que é cheia de repertório, né? E eu adoro pessoas que têm repertório. Então, acho que pode ser uma troca de ideia boa para nós. Ah, eu também acho. Porque é assim, a gente tem uma amizade, tem um respeito muito grande, pelo cinema um do outro, pelas pessoas que somos também, e é muito legal poder te receber mesmo, assim, muito legal mesmo. O filme, por exemplo, assim, né? Eu sou fã, assim, eu já assisti, porque como eu já passei ele em mostras que eu faço no interior para cidades pequenininhas, né? O Câmara de João, eu adoro. É um filme que eu tenho muito carinho, eu acho ele lindo, lindo, assim. E aí, o Frescor Marine é um filme que já é diferente, mas fala de memória, né? Mas porque a Câmara de João é a história, né, daquele garoto, o avô, a câmera, uma descoberta, né? Uma descoberta que é uma descoberta familiar, né? E aí a gente vem para o seu cinema, porque você está aí com o quê? Você já está indo para o seu segundo longa, que você está finalizando, né? Inclusive, são 4 curtas, e vem o Frescor Marine, que é com a Liliane, que é a sua irmã. E aí, mais uma vez, é um processo, porque mais uma vez, porque todos os filmes, a sua pesquisa, não sei como é isso e como você chegou nisso. Você vai desenvolvendo e buscando explorar o cotidiano da família, como, sei lá, uma autoetnografia, uma coisa que é muito íntima, muito sensível, de uma maneira muito pessoal, que fica, é uma coisa assim, eu acredito que seja mais o longa com a sua mãe, né? Que é Vasta Natureza de Minha Mãe, com a Dona Inês, que tem a coisa do. Eu acho que ele vai mais no filme ensaio, assim, não sei. Mas você está sempre ligado nessa conexão muito forte com a questão da família, de descobrir e olhar para dentro, né? E o seu cinema é esse, você sempre fala, é filme de preto, é cinema de preto, é resistência e tal. É, mesmo vendo agora um filme lindo que todo mundo tem que assistir, que é o Tião Personal Dancer, que eu amei ver, assistir assim, que já é uma ficção, mas que também tem a ver com o seu lugar ali onde você está inserido geograficamente, ali com a escola, que teve ali permeando ali o seu bairro, ali tudo. Então, assim, sempre tem um caminho que te leva de volta para casa no seu cinema, certo? É o que eu penso. Então, eu queria que você me falasse assim, fazer a Liliane, olhar para a Liliane, fazer com que ela se veja também no ato de limpar a casa no seu cotidiano, né?
e você desmembrar tudo isso para um outro cinema, que é um outro, não, outros filmes, mas que é o mesmo cinema, me deixa encabulada e me deixa muito feliz com a essência da cinematografia do Todd. Queria que você falasse um pouco isso, da Liliane, a importância dela como irmã e do que vem no todo do seu trabalho, assim. Porra, massa, massa essa ideia. Eu acho que eu começaria por uma coisa que é. Eu demorei para assimilar isso como uma pesquisa, né? Porque a gente acha que o campo da pesquisa está muito vinculado apenas ao meio acadêmico, né? Que é aquilo que a gente precisa de fato escrever e aquilo depende de uma aprovação na escrita, enfim, isso também é uma forma, mas a minha pesquisa, ela começa, de fato, hoje eu consigo reconhecer, né? Mas ela começa com esse movimento de filmar dentro de casa. Então, assim, eu acho que são... essa foi a minha primeira, sem dúvida, a minha primeira forma de fazer cinema e de reconhecer isso como cinema, né? Que é esse ato de filmar dentro de casa. Então, para contextualizar, quando é ali por volta de 2012, eu consigo fazer a aquisição da minha primeira câmera, que é uma câmera T4i, que é uma câmera super semi-profissional de entrada, né? É uma câmera que ali era acessível dentro dessas câmeras DSLR que a gente faz fotografia e vídeo ali no começo. Então, em 2012 eu consigo essa câmera e essa câmera me serviu de possibilidades de experimento, né? Então, quando você passa a ter esse equipamento, junto desse equipamento me veio a coragem e a necessidade de utilizá-lo, né? E aí, quando eu começo a fazer esse movimento, a primeira coisa que eu acho interessante é reparar dentro de casa, né? Então, assim, quando eu chamo de casa, isso integra toda a minha família de alguma forma, né? Então, é muito doido porque parece que a gente volta na essência das coisas, assim, né? Que é fazer registros. Só que dentro desse fazer registro aí, eu comecei a identificar que eu tinha uma preferência, e essa preferência estava muito no olhar para o cotidiano, assim. Então, esse rolê de olhar para dentro de casa, mas de perceber a movimentação de um dia ordinário ali, sabe? É Sim, completamente extraordinário, na verdade, porque aí o que eu pirava, aí volta para o cinema de novo, né? O cotidiano ele tem uma capacidade de mise-en-scène incrível, assim, porque você vai vendo que aquele movimento ele é criado e ele é repetido todos os dias, né? Então eu fui começando, aí isso foi virando uma grande pira na minha cabeça. Então, o começo disso tudo de filmar, na verdade, foi filmar dentro da casa dos meus avós. Então, eu comecei a acompanhar esse cotidiano do meu avô e da minha avó, porque eles tinham uma dinâmica de vida ali, né, pensando pessoas idosas e tal, que era uma eterna repetição e era uma coreografia muito, muito natural para eles, assim, todos os movimentos eram repetidos, porque aí eu partia dessa observação, né? Então, esse cinema de observação sem câmera ainda me possibilitou, inclusive, enquanto eu posicionava a câmera, de trabalhar o olhar diante daqueles movimentos, sabe? Então, eu ficava nesse jogo entre o movimento e qual o posicionamento da câmera. E aí, isso tudo era o exercício. Eu estou falando de 2012, né? Era tipo, então, trabalhar o posicionamento com relação àquele movimento do cotidiano. E aí eu fui levando, fui trazendo para casa. Então, comecei a filmar minha mãe. E aí chego na minha irmã com outro interesse. Isso antes, inclusive, do frescor, né? Minha irmã, ela tem uma, uma questão, ela se chama Liliane, né? Ela que é a atriz do filme Frescor Marine, a personagem. É, E aí ela tem uma questão que ela tinha uma protuberância na arcada dentária. E aí ela iniciou um processo de tratamento com uma dentista e tal, e eu que fiquei responsável por fazer esse trâmite, assim, né? A minha irmã, ela é uma pessoa neurodivergente também, então eu que acompanhava ela nessas questões. E aí, dentro desse processo, como era um grande sonho para ela, né, colocar aparelho e tal, eu comecei a acompanhar esse processo e aí, desse processo, eu comecei a entrevistar ela
sobre essa coisa de ficar indo ao dentista, o que que é as expectativas e tal. E até então eu queria ter isso como registro, um material de troca de ideia, né? Só que essa relação com a minha irmã foi se transformando, assim, a gente foi ficando mais próximo. E aí eu acho que, porque eu tinha uma perspectiva da minha irmã, dela ser uma pessoa problemática, e eu não me interessava por saber dessa sensibilidade dela, né? Então eu acho que, inclusive, esse processo, tanto de ajudá-la na coisa do dentista, quanto de fazer essas entrevistas, é muito, pode ser muito delicado eu falar isso, porque leva a interpretações, mas me fez humanizar minha irmã. Olha que viagem isso, porque era uma relação onde eu não consigo nem construir a imagem que eu de fato tinha dela. Então, o filme você Você não conhecia de fato conhecia a minha sua irmã. irmã, né? Eu não conhecia minha irmã. Eu definitivamente não a conhecia antes desse processo. E é um processo que não está no filme, assim, né? No Frescor Marine. Essas entrevistas que a gente fazia nesse período não está no filme. Mas, enfim, retomando ali essa origem do filmar o cotidiano, né? Eu começo a entrar numa pira eu começo a chamar, que é parte dessa pesquisa, que eu chamo de coreografia do cotidiano, né? É algo, porque é isso, é esse fazer coisas habituais dentro de casa, que envolve uma ritualística, que envolve um tempo muito específico, muitos procedimentos, e é muito incrível você ver isso sem câmera, e é muito incrível você abrir a câmera e trabalhar uma perspectiva de organizar esses movimentos enquanto enquadramento, né? Para a gente pensar realmente essa métrica do que o cinema possibilita, né? Então, eu acho que todo o trabalho, o meu campo de trabalho começa dessa natureza. Quando você fala que é voltar para casa, é que, na verdade, eu nunca saí, assim, né? Então, eu parto, de fato, ali, porque eu acho que são muitas substâncias que existem ali enquanto perspectiva de construção de personagem, de realmente esse experimento de como filmar um espaço, né? Então, eu acho que construir essa geografia do que se filma, principalmente cenas internas, assim, dentro dessa perspectiva que a gente chama de documentário, né? Eu estou trabalhando cada vez mais com uma perspectiva fluida de linguagem, sem entrar muito nesses méritos de hibridismo e tal também, que mesmo considerando é algo que eu gosto ainda de às vezes, não é delimitar, mas de construir uma perspectiva entre, sei lá, a ficção e o documentário, mas entendendo uma fluidez, né? Então, eu gosto de encruzar as possibilidades, porque eu acho que quando eu vou para a ficção, eu trago essas informações de observação, né? Então, inclusive, as minhas duas ficções aí, tanto o Câmera de João quanto o Tião Personal Dance, ela parte de experiências que são observativas, né? Sempre eu trago isso do campo observativo para poder construir dentro da ficção, assim. E como que foi a recepção, assim? Primeiro, antes até, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu vou pôr os óculos aqui, porque senão eu não enxergo, porque a gente está na câmera pequenininha. Te enxerguei. Queria te perguntar, assim, como que foi para a Liliane assistir o filme? Como foi a recepção dela? Porque na cabeça dela, eu conheço a sua irmã. E assim, eu imagino que ela deve ter tido também uma ressignificação do irmão dela, de quem também foi uma construção, vocês diminuíram uma ponte. Talvez hoje ela seja mais a sua brode, seja mais confiável, ela confia em você, é o cara da vida dela agora, sabe? Porque é isso, você abriu a porta e fez, sem explorar a figura da sua irmã, um olhar muito curioso sobre ela mesma na descoberta, nela se olhar, né? Nela se sentir ali. É muito legal isso. E aí ela vê isso e ela com certeza viu a beleza disso. E como foi para ela assistir o filme? E assim, porque eu fico imaginando você do lado dela assistindo o filme e suas carinhas lá, assim, vendo a carinha dela reparando assim, né? Porque a gente faz isso. E como foi para você percebê-la nesse processo? Massa. Primeiro que é uma grande doideira, né? Então, assim, o Frescor Marine, ele é meu segundo curta, e aí eu acho que dessa tiragem de todo experimento,
ele é doido de subverter isso. Ele é o segundo curta nessa ordem, meu segundo filme na vida, finalizado, mas, no entanto, no sentido de elaboração, ele vem bem depois, né? Ele só é finalizado antes de tudo. Mas é muito massa, porque é outra coisa que o cinema tem me possibilitado, assim, né? Ele faz com que as pessoas da minha família cada vez mais se reconheçam enquanto suas próprias existências, assim, né? Então, quando você fala que é um cinema que também trabalha a perspectiva da memória, é porque essa memória ela passa a ser, inclusive, reinventada. Ela é criada ali a partir da construção do filme também. Então, assim, acho que para introduzir esse filme, eu costumo dizer que ele é um filme que foi filmado num único dia. Então, eu gostaria de responder essa pergunta partindo disso aí. Bom, já tinha essas experiências de filmar essas entrevistas com a minha irmã e tal. E aí, um dia, eu fui para eu fui para a feira, era um sábado, tudo aconteceu num sábado. Eu fui para a feira, que tem lá no bairro, lá no Cruzeiro, de manhã, fui lá, comprei café, comi um pastel, e dei um tempo, porra, arrumei, achei um brother, e aí esse brother falou assim, cara, tô com um ali em casa, você tá afim de fumar? Eu falei, vou, top. Só, Depois só, de café, só alegria depois do comprei café. café, comi pastel. Aí, enquanto ele ainda estava lá enrolando, eu falei, velho, vou testar esse café aqui também, vou fazer um café aqui para nós. O café que eu comprei, moído na hora e tal. Beleza. Cara, quando... É isso, né? Fumei e tal, voltei para casa. Quando eu cheguei lá em casa, minha mãe não estava. Só estava minha irmã em casa. E aí, perguntei, e aí, cadê minha mãe e tal? Minha mãe saiu, foi pro centro, sei lá, uma coisa que era rara. Minha mãe saiu de casa, ela saiu de casa, ficou só eu e minha irmã. Nessa, começou a tocar uma música do Alceu Valença, só que na versão com Vitor e Léo, né? Que é Tu vens. E aí a minha câmera sempre ficava ali guardada no quarto, né? E tal. Mas quando eu entrei assim pela casa, obviamente influenciado, aí com a cabeça feita, Influenciado é ótimo. com a cabeça feitíssima, eu vi uma cena incrível, assim, porque é muito doido, porque às vezes as coisas podem ser confundidas. Quando você fala de autoetnografia, né, eu tenho um certo receio com o lance da etnografia, porque normalmente é sempre uma visão muito distante, né, de tipo do outro que está ali à espreita, tentando revelar o outro através do seu olhar e tal. Mas, na verdade, foi uma manifestação que veio de ficar encantado, assim, porque por que ele tem esse título Frescor Marine, né? Porque aquele produto lá, ele é usado na minha casa desde sempre, né? Então, azul é uma das cores das minhas cores, né? Então, aquilo ali sempre me chapava de alguma forma. Mas quando, num ponto muito específico, uma luz bateu na embalagem, essa embalagem refletiu na parede e eu vi entre molduras assim da casa, minha irmã passando o rodo ali na cozinha. Bicho, isso aí, saca? A cena que eu via todos os dias, naquele dia ali, fez um outro sentido. Um outro sentido. Nada que tenha a ver com o café e o baseado que você fumou. Foi só assim, Nada, foi a expansão da consciência. por isso, Ali. foi o frescor do mar, entendeu? Foi o frescor do mar que destampou os poros, assim, né? E aí subiu para a cabeça e fez aquilo tudo. E aí, qual foi a onda, assim? Na hora, eu só ainda peguei e esse som que ela estava ouvindo é o som do rádio, que é um programa que rola aqui em Goiânia, que é o do Sandy Júnior na rádio, que existe há décadas, assim. E no sábado, ele começa às 9 da manhã e termina 1 da tarde, então é um programa de rádio enorme, com uma programação cabulosa, assim, passa por tem vários quadros dentro do programa de rádio e tal. E aí, de qual foi dessa? Eu cheguei na minha irmã e falei assim, bora fazer umas cenas? E aí ela, tá, né? Porque tem uma coisa que eu sou muito feliz nessa doideira toda, é que minha família
essa minha família nuclear, sobretudo, entendeu o que eu faço antes mesmo de eu entender. Olha que viagem. É, toda essa participação dessas pessoas, né, que se permitiam ser filmadas e que às vezes entravam numa aspira minha, talvez seja porque eles entendiam muito mais o que eu fazia do que eu mesmo, sabe? Então tinha essa coisa da permissão ser no sentido de que, tipo assim, isso aí é pira dele aí da faculdade, começou da faculdade, quando não era mais da faculdade, não é porque ele faz uns filmes, então parece que todo mundo entrou, todas essas pessoas da minha família que se envolvem, elas começam a entender sobre Isso. uma autorrepresentação a partir do momento em que eu aciono o dispositivo ali diante delas, a ponto de não me considerar irmão, de não me considerar filho, de não me considerar neto, de não me considerar sobrinho, sabe? Aquilo ali me transforma numa outra figura, mas me continua favorecendo no sentido de que me permite o acesso, mas entende que a partir daquele momento vira uma autorrepresentação. Isso é o que a gente fica buscando no cinema a vida inteira, cara, saca? Principalmente nessa coisa que eu te falo do encruzamento, da fluidez entre essa dinâmica do que é ali a ficção e o documentário, e quando, na verdade, você conflui elas ali, né? Então, isso é uma grande pira. Enfim, e aí, nessa onda, o programa rolando em várias etapas, no som, sem diminuir, sem tirar, e minha irmã, no procedimento de limpar a casa, ela tem uma coisa com relação ao tempo, né? O tempo dela é extremamente dilatado, assim. Ela tá fazendo uma parada, de repente parece que ela tem uns estanques, assim. Aí ela dá uma paradona, tipo, fica um tempo, aí do nada ela volta a fazer as coisas dela. Ela sempre tem isso, assim, uns momentos de suspensão, né? E aí eu fui entrando nessa pira, assim, de realmente da gente criar essa sensação de que é muito doido, porque aí essa experiência de ir filmando, montando, que foi basicamente o que aconteceu, era assim, eu fazia uma proposta de cena, eu falo, não, vamos fazer tal coisa, ela, bora. Tanto é que aí foi essas cenas construídas nesse sentido, né? Porque aí na hora o que bateu foi, cara, qual que é a onda de tipo cheirar desinfetante, né? O que é tragar? Porque na verdade o tragar ali é só o símbolo do lance do mar, né? A gente está no centro-oeste, a gente está num lugar seco pra caralho, inclusive era uma época muito seca. E o que é essa brisa do mar dentro de uma garrafa, sabe? Então isso aí foi o ponto que O que que ela evocou a vida inteira, que só naquele momento que deu o estalo, obviamente com o café e encontro com o seu amigo, né? Mas é uma coisa que te despertou, e isso, é muito louco mesmo, né? É interessante parar para pensar, né? só Como porque que isso aí isso. trabalha uma outra coisa que para mim é muito presente no meu trabalho, que é a fabulação, né? Então, tipo, isso é um exercício de fabulação, né? Então, quando você recria essa coisa que eu já vou ali das coreografias, né? Então, assim, todo aquele movimento, da onde ela pega o desodorante, o desinfetante, faz a mistura, tudo aquilo ali são gestos naturais dela, do cotidiano, da limpeza da casa, que eu já tinha visto, que eu sabia que era. Só que aí, junto disso, você faz uma proposta que joga isso, né, que desperta isso para uma outra fonte ali dentro do contexto. Bom, não sei se o filme transpassa isso e tal, mas na minha cabeça era o que era a intenção, assim, pelo menos, né? E aí, a partir daquilo ali, aquele processo que é cansativo, que é exaustivo ali, também vai virando uma grande pira dela dentro desse cotidiano, onde ela realmente leva uma manhã inteira, o tempo do programa inteiro, para limpar uma casa, né? E aí, sobre a sua pergunta de como que é para ela se ver nesse lugar, né? Porque pós esse momento, eu lembrei exatamente do que eu te falei antes, assim, as conversas com ela que me fizeram aproximar, né? Que nos fizeram aproximar um do outro e adquirir esse campo de confiança, né? Hoje eu sou uma pessoa de extrema confiança para ela e eu percebi que ela, na verdade, é uma das pessoas que mais se preocupa comigo no mundo, assim, ela é uma pessoa extremamente preocupada comigo, ela é muito amorosa comigo e
e acredito que nesse momento em que no filme a gente troca uma ideia e que ela fala dos sonhos dela, né? Por isso que, para mim, é inegociável o momento do filme onde tudo para a gente ter uma conversa com ela. Porque eu acho que é um momento muito doido, porque a minha família também não sabe lidar com ela, né? Não sabe lidar com, eu digo toda a minha família, não sabe lidar com ela. E minha irmã é uma pessoa muito consciente de tudo que está em torno dela. Ela tem sentimentos muito bem definidos, assim, inclusive o ódio, assim, ela é uma pessoa que sabe construir muito bem a sensação, o sentimento de ódio dela, assim como o amor. Ela é uma pessoa que sabe muito bem demonstrar o amor dela pelas coisas, pelas pessoas, assim. E ela é uma pessoa, de certa forma, independente também. Só que ninguém para saber o que, que ela sente, o que, que ela deseja, o que, que ela sonha. Ninguém está assim. Toda essa construção dela acaba sendo muito mediada pela decisão dos outros, né? Então é muito doido porque é isso, é mediada pela decisão dos outros, né? Ela passa por encaminhamentos. Então, por exemplo, no filme fala sobre o sonho dela, né? Que é conhecer o Rio de Janeiro. E a primeira exibição do filme, no primeiro festival, foi justamente no Festival de Curtas do Rio de Janeiro. Então, assim, quando a Você notícia. levou ela? Sim, quando essa notícia chega, que passa no festival, que vai para o Rio de Janeiro, acabou, velho. Acabou para ela, assim, acabou. Por isso que eu falo que é uma força muito grande isso que é realizar, né? Porque o filme foi para o Rio, ela fala sobre o Rio de Janeiro no filme, a gente vai para o Rio por conta do filme. Então, a gente se articulou e foi uma viagem de irmãos, porque aí a nossa mais velha foi com a gente. Então fomos nós três passar 5 dias no Rio de Janeiro, exibindo lá na Sala NET Botafogo. Foram 2 sessões. A primeira sessão eu não estava presente, porque eu estava num outro evento no interior. Então foi massa, porque foi uma viagem que no primeiro bloco da viagem, só ela e a Viviane, que é a nossa mais velha, fizeram o rolê delas, assim, né? Então andaram pra caralho, ela tinha. Isso, assim, de tipo. A relação dela era com o mar, né? É doido porque é um filme que suspirou o mar e levou ela para o mar, né? Para conhecer de fato. Então, assim, ela tragou o próprio sonho, né? E aí a gente foi e tal. A primeira apresentação foi ela, então ela foi para frente do palco. Eu recebi um vídeo assim. Ela foi para frente do palco lá na sala de cinema, apresentou o filme sozinha, falou o que foi a experiência dela, o que foi o rolê, e viveu, né, aquela emoção, assim, de, tipo, pessoas vindo cumprimentar ela depois, e aquela coisa mesmo que eu não acredito muito, mas o cinema fornece, né, que é o prestígio ali naquele momento, e ela, como personagem e atriz, né, ela passou por isso, pelo prestígio, assim. Então, ela parece que só ela poderia dizer, né, o que ela sentiu de fato, assim, né? Eu não consigo, mas do que eu consigo perceber é que ela foi vista, né? Ela foi vista e ela foi ouvida. E ela foi vista e ouvida muito além do que ela considerava mundo, que era aquele universo que a gente vivia ali no Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia, né? Avenida São João. Então, o mundo dela ampliou e ela ampliou para o mundo, né? Então, eu acho que ela teve a completa sensação disso quando ela pegou o microfone lá no palco e se apresentou, né? Isso é tão legal você falar isso, porque eu fico pensando nela assim, é o que você falou, né? Ela saiu, ela é impressionante, né? Existe, eu acho que talvez uma Liliane antes e depois, né? Até a própria coragem de realizar o sonho, de estar ali, de ter, é o que você falou, de ser vista, e de ser vista, antes de mais nada, por você, que possibilitou tudo isso. Demorou quantos anos? Quantos anos você é irmão dela? Né? Então, você a vê, você mostra essa pessoa para o mundo, e essa pessoa vai para o mundo, né? Uma vastidão. Ali na cabeça dela, aquilo deve ter sido incrível mesmo.
e só vocês, assim, a independência dela de estar ali, ela em cima do palco, deve ter sido uma cabeça dela, deve ser uma coisa muito genial. E isso é muito foda, porque você demorou um tempo para ver, mas viu em tempo e de já realizar o sonho. Assim. Eu acho que ela tá outra pessoa. Acho que de confiança, de tudo. É o que a gente imagina, né? Mas é o que você falou, que está na cabeça dela só ela para entender. Mas assim, essa coisa da sensibilidade, do olhar e do sentir, com certeza é totalmente ressignificado para ela, né? É doido porque, na verdade, a gente produz a nossa existência o tempo inteiro, né? Então, esse filme é sobre essas existências. Por isso que a memória, não necessariamente, a memória ela está sendo produzida agora. Tipo assim, a gente está aqui, né, ao vivo nesse sentido de conversar, mas amanhã isso aqui já vai ser uma memória, né? Ele já vai se tornar um arquivo, e aí esse arquivo vai se tornar uma memória. Então, assim, imagine que para uma pessoa naquele contexto, né, de cidade no interior do, do Planalto Central do Brasil, sabe, num bairro periférico, uma pessoa que teve muitas limitações e tudo, está eternizado. É um filme que existe, é um filme que para ela carrega muita coisa, tipo ela sabe o que é um filme dela, entendeu? E é tão doido porque nessa onda de fazer o filme com a minha mãe e tal, de estar viajando com a minha mãe, há uma preocupação dela ficar, né? Então ela fala, ela sempre tem um papo assim: não, vai, mãe, tem que ir mesmo, porque é igual quando eu fui para o Rio de Janeiro. Então, assim, sempre volta esse Rio de Janeiro, né? Que a gente foi lá em 2019 e ela basicamente sabe como que é a vida de uma pessoa que faz filme, né? E aí é isso que é um barato, assim, porque vira uma gastação, vira uma tiração de onda, porque eu acho que principalmente pensar cinema dessa forma, onde desenquadra uma convenção, desenquadra uma métrica, inclusive de pessoas como nós, não tem uma representação, não ter um espaço, não poder fazer, não poder acessar. Eu acho que isso aí acaba transformando tudo isso, porque nesse sentido a gente passa a poder tudo, porque ela passa a existir, né? É um filme que ele foi muito bem distribuído, mas ele foi pouco aceito nos festivais. Assim, ao todo ele passou em 5 festivais, mas não é isso que de fato dá o prestígio para o filme, né? Eu acho que o prestígio que ele mais me dá nesse sentido é de que eu entendi, né? A minha irmã me fez, por isso que eu falo, minha irmã me fez, a Liliane me fez entender sobre o meu processo, o meu interesse com cinema, muito mais do que qualquer outro trabalho que eu tenha feito, assim. Tanto é que eu acho que o Frescor ele é extremamente importante para mim, porque ele que me encorajou a olhar para os outros materiais como possibilidade de fazer filme. Quando esse filme que foi ali gravado, e aí um tempo ficou guardado essas imagens ali, né? Não muito tempo, menos de um ano. E aí eu retomo já com, tipo, eu mais ou menos sei qual que é o direcionamento do filme, não foi eu que montei, foi o Getúlio Luciano, e aí eu participei pontualmente, eu assino também por alguma outra interferência e tal, mas acaba que não é isso, e aí é sempre aquela sensação, né? Hoje eu já faria, eu ainda, antes de conversar com você, eu falei assim, gente, eu vou requentar esse filme e vou fazer um corte de diretor nele. E, pô, em algum momento da vida eu vou pegar isso aí e vou fazer um corte de diretor, assim, tipo, completamente autônomo, porque eu acho que ele ainda é possível de ser compreendido sobre uma outra possibilidade. Porque eu acredito de fato que ele foi o meu pontapé de coragem para poder me enveredar nessas conclusões desses filmes, assim, sabe? Porque Isso molda de justamente, alguma maneira, molda porque abriu o caminho e moldou um pouco a perspectiva do cinema totalmente, que você totalmente. vem, né, da sua pesquisa hoje desse cinema. No entanto, você vem aí com outros filmes até chegar no seu longa, porque você está finalizando, mudando aqui agora, você está finalizando um longa, né? Que eu não Sim, sei qual é como é que chama? Ah, em mim o que tenho vivido. isso. É Esse aí isso? é Esse nome é justamente bem legal. esse E aí é ele é justamente o filme com os meus avós, né?
Tá vendo? Assim, é muito. Eu acho que o lance da autorrepresentação, porque você, quando eu falo até da autoetnografia, é porque parece que é como se a gente estivesse olhando para fora. E aí, quando eu falo do auto, eu penso muito no filme ensaio, quando eu vejo suas coisas, assim, quando é com a sua família e tal, que é isso, né? Onde colocar a câmera, como eu me coloco em cena, como eu fabulo, mas como isso me traz pensamentos sobre o meu cotidiano, o meu real. E aí, ao mesmo tempo, tem essa coisa da autorrepresentação, da reflexão, do próprio universo do dispositivo presente ali, de você. E aí é o que você fala, do cotidiano, a sensibilidade nesse olhar. Eu sempre olho para o seu cinema, que é esse cinema que tem um cinema tão familiar, assim, de observar, de estar presente, eu sempre penso nesse filme ensaio. Mas, assim, e eu vejo que isso está permeando. Então, quando você fala no Frescor Marine, né, da sua relação com a sua irmã, e para hoje, ela, então, ele é, de alguma maneira, ele foi, assim, um divisor mesmo, assim, era a filigrana, assim, entre o Totti, que estava fazendo filme, e o Totti que faz filme hoje, né, era assim, é a mesma coisa, estava fazendo filmes, mas hoje é o Totti com a pesquisa que ele tem. E vejo que é a essência do Totti, né? É porque a gente Eu acho que passa é o que nesse a gente processo pode de chamar de descoberta. autoria também, sabe? Eu acho que tem essa coisa da Exatamente. autoria, porque é isso, eu acho que é difícil. Hoje eu consigo trocar essa ideia com você com muito mais lucidez, assim, nesse sentido, porque é difícil de peitar, assim, né? Existem muitas forças que jogam a gente para um lugar onde a gente não quer refletir sobre o que a gente está falando, fazendo também. E aí eu acho que hoje eu tenho feito um cinema de autoria, então eu acho que tudo Com foi massa certeza. você pontuar, porque eu acho que é exatamente esse o ponto. Tipo, isso fez com que eu olhasse para tudo de um jeito diferente e falava, cara, isso aqui é muito doido, assim, né? O Rei, que é meu parceiro lá de Anápolis, né? O Rei, ele, há muito tempo, quando ele conheceu as primeiras imagens que eu estava fazendo nesse sentido, que eu compartilhei com eles por volta de 2015, ele falava, bicho, você tem um jeito de filmar que é muito doido, velho. Como que você consegue ter a frieza e que não é frieza, né? Ter o cálculo, né? O cálculo da intimidade para poder estar ali sem, Ser um sem, invasor. e sem alterar demais essa dinâmica. Então, acho que tem toda essa permissão que, né, essas pessoas da minha família me concedem ali, que ela é negociada nos trâmites muito é, disso, né, do afeto mesmo, porque se não fossem elas me amarem, elas não permitiriam, né? Então, é algo que é uma negociação que me chega muito gratuitamente nesse sentido, né? Então, para mim, passa a ser muito caro isso, né? Por isso que eu tenho esse compromisso também de olhar para essas questões dessas pessoas com o mais integralidade possível, assim, né? Porque tudo é muito caro para a gente, né? Então, Sim. acho que é isso, para não criar uma dinâmica, por isso que às vezes eu acho o lance da etnografia, eu tenho questões assim, porque às vezes quando a gente tem essa construção etnográfica, que é eurocentrada, né, que parte ali das escolas francesas e tal, que vem muito da antropologia, é sempre essa coisa de mistificar demais a figura do outro, sabe? Então, eu não mistifico porque são pessoas que me compõem, né? Eu sou feito dessas pessoas, então eu não preciso de me distanciar para criar uma atmosfera para entrar nela de volta, não. Eu sou completamente absorvido por ela. E aí essas coisas das fabulações é que faz parte de uma articulação que é o que a gente faz, que aí é a coisa do autor, que é a coisa da arte mesmo, de ir ao encontro da linguagem, se apropriar dos recursos, né? E aí sim iniciar essa jornada de fato construir o audiovisual, de construir o cinema em torno daquilo ali. Sim, e eu acho que é isso que você falou mesmo, é uma assinatura mesmo, assim, é possível ver o seu percurso, os seus filmes, e é claramente o Totti, sabe, assim, você vê os filmes do Totti, você olha e você fala, é o filme do Totti, porque já tem, é o que você falou mesmo, o seu jeito de fazer, sua filmografia, ela tá misturada com você, com toda essa sua composição, com essa coisa da família, com a representação, é muito legal de perceber isso, e de entender também
que a gente está falando de um filme que é um filme, assim, inaugural no sentido de compreensão de si mesmo no seu fazer cinematográfico. Isso é muito legal. É E eu demais. fico feliz de estar falando com você sobre ele. Porque quando a gente fala do Intocados, e é por isso que a gente convida, né, as pessoas, o que que isso pode representar para o outro que vai assistir numa plataforma digital? Quem é aquela pessoa que fez? Não é só passar o filme, né? Mas é poder ter o diretor ou a diretora, ou quem quer que seja, grupos coletivos que façam, né, aquele filme, e poderem contribuir com a pessoa que está ali, né, como espectador. Agora tem o nome de espectador do mundo da internet, né, que eu não sei, tem um nome, não me lembro qual é, mas dele poder entender aquilo que ele está vendo, porque alguém está falando sobre aquilo aquele processo, né, aquilo vem de algum lugar. E entender que ele pode, porque às vezes as pessoas querem criar, querem fazer coisas e elas não sabem o que fazer. E fazer isso dessa conversa com você poder ver, poder possibilitar para as pessoas, na verdade, permitir com que as pessoas acessem o seu fazer, a sua forma de fazer, de olhar para o seu ambiente, de olhar para os seus, olhar de observar o seu cotidiano, ter a sensibilidade do olhar, fumar um baseado, fazer um café ou não, mas olhar para dentro da sua casa, de você e descobrir coisas. Porque tem gente que às vezes quer e não sabe ou nem se permite fazer. Isso é o mais doido, né? E aí a gente tem a tecnologia, obviamente, a gente tem as câmeras, melhores câmeras, e a gente tem o celular, né? E assim, o celular, pensar uma imagem, pensar um cinema, pensar um audiovisual de fato com o celular, é uma coisa que não é só porque a gente tem o celular que você sai igual uma pessoa louca, né? Parecendo que você está louco da cabeça, fazendo imagem, não. Existe uma compreensão daquilo que você quer, né? E eu acho legal poder conversar com você sobre isso, de você poder dizer para quem assistiu o filme, saber quem é você, quem é a Liliane, o tipo de cinema, o que te despertou, e de nos proporcionar olhar e olhar para a gente, porque desperta o interesse da gente olhar para o nosso próprio ambiente. Entende? De pegar um dispositivo e falar o que eu posso observar, o que eu posso fazer, como pensar a imagem para além da banalidade do dispositivo, porque o dispositivo Uhum. se torna muito banal hoje em dia, né? Total, É total, muito total, fácil, né? Então, total. assim, eu agradeço mesmo, fico muito feliz de ter essa prosa com um filme tão especial e com um momento tão especial do seu percurso como diretor, né? Como um artista de pensar imagens, né? É uma pessoa que olha para dentro e é isso, e fabula, e a criação é isso, o cinema é isso. E tá no cotidiano, tá no furacão do dia a dia, da sensibilidade familiar e olhar avó, mãe, irmã, família e todas as experiências que vêm depois, isso é genial, Totti. Isso é muito massa. E é por isso que eu fico feliz demais de estar conversando com você nesse momento, assim, para um projeto que as pessoas acessam e podem pensar mais sobre si mesmas e sobre as imagens que são produzidas, inclusive, né? Isso é muito legal mesmo. É isso, né? Tipo, ali no contexto do filme, a gente está vendo uma mulher de 40 anos ali, que era a idade que ela tinha na época, que é perceptível que tem questões e que está ali naquele cotidiano. Eu, com certeza, quando eu te falo do desejo de mexer nesse filme de novo por minha conta, é porque eu percebo que tem coisas diferentes, né, daquele período que eu ainda estava absorvendo a minha percepção e para agora. E eu também eu amadureci, eu sou uma outra pessoa e tal, mas que eu acredito que poderia ainda constituir melhor, mas eu entendo como um processo. Então ele é um marco de um processo, por tudo isso que eu já falei. Mas, sobretudo, é entender que eu acho que é muito importante, dentro disso que a gente também, acredito que a gente tem vivido num período também de fazer filmes, que por mais que isso tenha se tornado um acesso, o celular, as coisas, e eu acho muito positivo, na verdade, a coisa do acesso ser maior, só que a gente tem correspondido numa ansiedade, né? A gente tem plantado essa necessidade de produzir de maneira também desenfreada, num volume, e não tem refletido muito sobre os processos. Então, como eu sou uma pessoa que tem um tempo mais dilatado, mas que quando precisa de ser mais ágil, eu também sou ágil,
eu fico o tempo todo entendendo qual que são as minhas demandas de ocupação, né? Então, eu não vou ficar também é, é, tentando acompanhar processos de um período contemporâneo que não cabem a mim, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu quiser enveredar por eles, eu acredito que eu também posso corresponder e tal. Mas se eu puder escolher um lugar, eu vou continuar escolhendo o lugar que eu tô, que é o meu território, né? Que é onde eu acho que é uma fonte inesgotável de possibilidades, sabe? Eu tive um encontro agora com a Safira Moreira, que é uma realizadora também, que trabalha na perspectiva da memória, da família e tal. E aí ela disse que perguntavam para ela, né, de tipo, você só vai fazer filme da sua família? E ela falava, ah, se eu quiser, eu posso fazer para o resto da vida, porque é uma fonte inesgotável de possibilidade. E quando eu olho para minha família, eu continuo pensando isso, né? Então é tão doido, porque aí eu fui fazer a ficção com o Tião, e na oportunidade que eu tive, eu coloquei minha mãe como personagem e minha tia como personagem. Porque, assim, eu achava que as pessoas, para aqueles momentos, eram a minha mãe e a minha tia, por conta só delas, da existência delas, entendeu? Então, não é só uma figuração, é um elenco especial, assim, sabe? Pensei nelas em lugares com tempo de tela, com fala, sabe? Porque não era só passando para preencher ali, é porque eu tô o tempo todo cruzando isso, porque eu tô vendo possibilidade em tudo, assim, sabe? Por ser uma pessoa que se atenta também, né, às pessoas, às histórias das pessoas, o trejeito, eu sou meio viciado, assim, a minha cabeça é sempre de estar olhando para aquela pessoa, mas não é também no sentido de estar avaliando ela, só de falar assim, cara, sabe, tipo, que existência é essa, assim, sabe, que eu acho que são várias formas de se fazer, mas eu tenho, dentro desse processo, desses filmes também, assim, como referências muito fortes, assim, para mim, tem uma figura que se chama Perlov, né? E aí ele tem uma sucessão de diários, que se chama Diários de Perlov, que são horas infinitas de material que esse cara tinha uma câmera e ele filmava tudo parecendo um maluco, assim. Então, são filmes que são horas, filmes que só são dentro de casa, e são filmes que ele está doido na rua, filmando, e que ele está da janela dele filmando tudo que ele pode filmar pela janela. E aí eu falo, nossa, é meio obsessivo, assim, e às vezes eu me reconheço porque teve um período de mais obsessão, né? Assim, também, nessa coisa de ficar filmando, e hoje muito menos, assim, mas eu também passei por isso. Então, quando eu vi o trampo dele, eu falei, nossa, que necessidade que esse cara tinha de registrar acontecimentos da banalidade de dentro da casa dele, da relação com a filha, com a esposa e tudo. Que necessidade é essa de produzir um material inesgotável, obsessivo, e que depois vira, tipo, compila aquilo ali só como, pronto, eu registrei a minha vida, na verdade, por um grande período. Eu acho isso muito doido. E tem o Osmani Sambeni também, que é um cineasta senegalês, Sim. que é uma figura que, tipo, ele tem uma perspectiva sobre produção, assim, sobre a produção dele, né? Porque é isso, a gente tem parte dessa África muito totalmente colonizada pela Europa, sobretudo França ali também, e aí que traz muito essa perspectiva ali, né, do olhar desse outro para ali, e aí é muito doido, porque ele é um homem muito extremamente culto, conhecedor da sua cultura, né, da sua cultura, ainda que tipo o colonizador impregnasse de todas as formas, ele é um cara conhecedor da sua cultura, e aí ele tem questões muito demarcadas, assim, né? Que é quando ele faz um traçado que a Europa, na verdade, é a periferia do mundo, né? Só ela se considera centro, mas na verdade ela é a periferia do mundo, ela é neném, assim, ela tem uma história que, que é composta, na verdade, só pelo privilégio daquela civilização ali imprimir sobre o mundo um outro poder, mas historicamente outras civilizações têm muito mais história dentro de diversas ciências, por exemplo, né? Então ele tem um relato que eu acho muito doido, que é isso, assim, ele não faz um filme para que seja reconhecido fora, assim, ele tem uma importância, ele fala, o meu filme passa a fazer sucesso quando
a minha comunidade reconhece meu trabalho, né? Essa fala dele, para mim, é emblemática, assim, quando ele fala que o filme dele tem sucesso quando a comunidade reconhece o que consta ali. Então, eu também sou muito motivado por isso, assim, né? Sem esse ideal, às vezes parece ser uma loucura, né? Uma elucubração, artistão demais, nem nada. É muito. Eu não acho. Eu acho que meu trampo ele tem uma possibilidade comercial também, porque eu olho para esse lado, mas ele é extremamente sensível porque ele é uma conversa que eu tenho, né? Ele quando eu tenho uma confiança em alguém, eu tenho uma conversa. Então, esses trabalhos falam muito sobre a minha intimidade. Então, por isso que é sempre muito doido, porque quando assistem, eu estou levando essas pessoas de qualquer outro lugar que está vendo aquilo ali para dentro da minha casa, cara. Sabe? Exato. Ver a minha mãe, para ver a minha irmã, para ver os meus avós, para me ver lá dentro junto com aquelas pessoas, entender minimamente qual que é a dinâmica de relação que eu tenho com aquelas pessoas ali. Então, eu estou escancarando de fato a porta de casa. Por isso que é importante, cara, a permissão dessas pessoas, porque não tem como, é inevitável não falar da intimidade, né? Mas o que eu acredito é justamente isso, assim. Então, a primeira comunidade que eu passo a considerar é minha família nuclear, né? Então, assim, se eu tenho uma aprovação deles, se nessa autorrepresentação, de fato, elas se sentem representadas, assim como a minha irmã gostou da oportunidade de se ver dentro do filme, de se ver ali como atriz de um filme, e minha mãe, quando assistiu Vasta pela primeira vez, que ela participou de alguns processos de montagem e tal, mas quando a gente tinha um corte mais fino, e aí ela assistiu, e como uma boa leonina, ela não transpareceu nenhuma emoção muito aparente e falou assim, eu me senti contemplada. E aí eu não precisava de mais do que isso, sabe? É isso. Se sentir contemplada por uma parada que eu me atrevi, né? E, e ali, quando ela viu aquele escopo ainda, de alguma forma ela aprovou, né? Eu tive uma aprovação de quem mais interessava, né? Então, eu acho que quando você tem isso, por exemplo, e é uma aprovação quase que na íntegra, né? Sem realmente. A gente trocou muita ideia sobre coisas que ela, de repente, não gostaria que fosse. Isso aqui é a minha vida, é isso. Ela paga peitinho, ela fala, se as pessoas não derem conta de ver um peito na tela de cinema, coitada delas, né? Então, assim, isso são palavras dela, por exemplo, né? Então, eu acho que o Sambeni, para além de, tipo, toda a técnica que ele carrega um discurso que também me emancipa, sabe? Esse cara nem sabe da minha existência, mas eu sabendo da dele e tendo a Já. oportunidade de ouvi-lo, ele me emancipou, né? Não interessa, ele precisa saber de você, você sabe dele, isso já basta, né? Eu fico achando legal, assim, você falando do cara psicado, né? Essa coisa assim, eu não monto, eu não mostro, mas eu tenho um monte de material, sou muito vergonhosa. Mas assim, eu acho que será que todo mundo passa por um processo de ficar psicado, filmando coisas do dia a dia, relação, o silêncio da casa, movimentos e tudo? Talvez aconteça, porque eu fiz isso. Eu fiz acabado. Se quem sabe um dia eu vou virar na psicose, assim, de montar. Mas eu acho que o olhar do olhar para o cotidiano, a sensibilidade, porque o que eu me pergunto muitas vezes quando eu fiz e faço, né, essas imagens, será que isso é interessante para alguém? Mas é para mim. Então eu não quero mais saber a resposta do outro, me basta olhar e como eu olho, de onde eu olho, qual é o enquadramento que eu olho, em que lugar eu estou, a hora que eu estou, é tudo muito doido, né, essas coisas. E acho muito legal poder pensar assim e escolher o que eu quero fazer ou não, deixar de fazer e tal, com as imagens, porque é o que você falou, ela está desenfreada, ela está numa ansiedade, e às vezes, e para mim, assim, existe uma gratuidade, e eu acho que o fazer, e pensar, e a pesquisa, ela vem e transforma a É o banalidade em processo. coisas geniais, eu acho que é isso. É isso. E eu queria te agradecer, porque o papo foi bom,
e é muito legal poder falar com você. É uma pessoa que tem um engajamento e uma consciência muito foda do seu próprio trabalho, né? Do seu amadurecimento. Isso é genial, isso é fabuloso. O que eu mais admiro, e eu falo isso e falo mesmo, é que você faz o seu cinema. Não é porque tem milhões de possibilidades de coisas, você vai fazer qualquer coisa para falar que está fazendo um cinema, entende? É o cinema que tem a responsabilidade de ser o cinema do Totti, algo seu. É da sua casa, mas é seu, dá para ver, é seu, da sua intimidade, do que é o Totti enquanto autor que pensa cinema. Isso é muito legal. As suas escolhas, até agora, eu sou muito feliz de ter visto as suas escolhas, porque eu gosto do seu trabalho mesmo, assim, com muito respeito. Vejo um diretor muito maduro hoje do que eu vi do primeiro para agora. Fui ver o Chão e fiquei encantada com a direção, o som lindo, os atores, a sua responsabilidade com o filme, com a temática que é ali. Vi a sua mãe mesmo, né? A sua mãe, ela tá arrasando em todos os filmes. Mas eu gosto de perceber isso. E fico feliz de poder estar fazendo o Intocados, finalizando, assim, essa leva de curtas com você mesmo, assim. E agradecer em nome, né, da Toca Coletivo e em meu nome, em nome das pessoas que vão ter oportunidade de ver esse bate-papo aí, que foi muito legal mesmo. Agradeço. Dá tempo de falar ainda, de agradecer também? Ah, claro! Ou, quando a gente foi decidir, né, que filme que a gente ia passar, foi massa que você foi muito na minha, assim, nem precisou de sugerir, porque era o que eu vinha mesmo, que eu pediria, mas que você achou massa que fosse ele, porque às vezes, sei lá, acho que o João é um outro momento, já teve oportunidade de conversar demais e tal, e o Frescor é um filme que eu nunca pude trocar ideia. Né? Então, assim, essa é a minha primeira oportunidade, um filme que foi ali, né, concluído em 2019, e que tem todas essas questões de não ter tido muita circulação e tal, e essa é a primeira oportunidade que eu tenho de poder falar dele, e principalmente compreendendo melhor o meu processo, né, de fazer e tal, e ser num contexto onde com você, que é uma pessoa que me reconhece nessa linha do tempo também, parece ser me possibilitou ter muito mais dinâmica e fluidez para falar, assim, sabe? E confiança, sobretudo, né? Porque eu acho que é isso, essa intimidade também possibilitou com que eu pudesse chegar melhor no fluxo de pensamento e tal, mas eu estou muito feliz, assim, que isso aqui vai ser um material que vai ficar registrado, que inclusive eu vou poder voltar daqui a um tempo para poder ver e ouvir as besteiras que eu falei, mas quem sou eu agora? Mais uma vez estamos aqui escrevendo uma cartinha lá para frente. Eu estou pirando muito nisso, assim. Então, vai ser massa daqui a um tempo voltar aqui e ouvir pela primeira vez o que eu pensava a respeito do processo desse filme, que é muito importante para mim. Obrigado. Que bom, porque eu fico feliz de fazer parte, então, disso, e é legal a gente poder voltar e ver sempre o que a gente fala, né? Fala, pô, como eu era ali, agora mesmo, como eu sou hoje. Vacilão da porra. Vacilão da porra. Mas é bom. Fico muito feliz e tomara que esse registro não cause muito apuro lá na frente. Vai não, né? Vai ser bom. Simão, obrigado. Bom demais eu ser de novo, nem que seja pela telinha aqui. E obrigado à Toca, ao Intocados. E bora fazer mais filme para a gente trocar mais ideia. Em algum momento eu vou entrevistar você. Ah, que bom.